O grande ponto do empreendedor é a falta de educação financeira. As pessoas demoram muito para aprender o básico de como estruturar, de como ter a sua parte financeira de uma forma mais previsível. Quando acorda para a vida, muitas vezes já não deu tempo e o negócio foi à falência. Hoje, estatisticamente, nós temos 70% das empresas que fecham antes de completarem 5 anos de vida. Você às vezes entende muito bem tecnicamente do seu negócio, mas você não consegue estruturar e ter pessoas que têm esse tipo de conhecimento para te dar esse suporte. Eu acho que essa adrenalina de fazer crescer a empresa, de ser maior que o meu concorrente, ou de ter um crescimento acelerado, tira de foco um pouco essa parte de controle, né? E você precisa dessa energia da empresa que puxa o crescimento. Mas você precisa de uma energia contrária também, que faz com que você desacelere e faça uma avaliação se de fato esse crescimento está trazendo algum benefício, né? Entender o negócio só como entrada, saída de saldo, né? Mesmo antes de serviço, uma ingenuidade. Crescer pode ser um tiro no pé. Empreender é lidar com incertezas, mas o financeiro não pode ser uma delas. Se você não sabe para onde o dinheiro da sua empresa está indo, ele está indo para outro lugar e provavelmente é o lugar errado. Nesse episódio, a gente vai te mostrar como fazer a gestão financeira do seu negócio de um jeito simples, estratégico e que cabe na sua realidade. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Com dois grandes nomes aqui, o meu sócio, Antônio Napoli, novamente aqui dentro do podcast. Antônio Napoli, seja muito bem-vindo. Antônio Napoli é especialista em inteligência competitiva e estratégia de negócios com mais de 30 anos de experiências em setores como tecnologia, saúde, mídia e construção civil, mestre em jornalismo pela SPM, formado em administração pela FGV e é reconhecido por liderar projetos complexos e por sua visão de estratégia sobre o mercado latino-americano e o cara que é o melhor estrategista que eu já conheci na minha vida. Seja bem-vindo, Napoli. Obrigado, bom dia. Boa honra estar aqui com vocês. E o outro é o Robson Araújo, CEO da Smart Solve e especialista em sucesso do cliente com mais de 20 anos de experiência liderando projetos de reestruturação financeira que já ajudaram dezenas de empresas a recuperar rentabilidade, clareza e confiança na tomada de decisão. Seja muito bem-vindo também, Robson. Sabe, grande prazer estar aqui, principalmente quando você é o menor da mesa que você está sentado, e eu tenho certeza que esse podcast eu vou aprender de uma forma absurda aqui com esses caras. Com certeza vai trocar brilhantemente bem. Eu sempre digo que eu sou o menor, eu tenho 1,70 m, então eu sempre sou o menorzinho. Brincadeira. Cara, antes da gente começar, para a gente lembrar, a Aplaude, que é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast, está liberando para você um resumo estratégico de toda a nossa conversa. Se você for na DM da Conta Azul e botar a palavra contabilidade na DM, você vai receber um resumo da Aplaude com absolutamente tudo que a gente falou. Aplaude é uma ferramenta que usa inteligência artificial através de um gravador de voz que grava toda a conversa e dá uma resumida em absolutamente tudo. Quem não usa, use. Realmente faz uma diferença enorme no nosso dia a dia e vai fazer uma diferença enorme aqui no Fecha a Conta também. Turma, antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta aberta, tá? Sempre escutamos que existem histórias de empresas com um bom produto, boa equipe, boa venda, mas mesmo assim, sufoco no financeiro. Não vai conseguir ter lucro. Na experiência de vocês, por que ainda é tão difícil para o empreendedor brasileiro transformar faturamento em lucro? O grande ponto do empreendedor é a falta de educação financeira, educação primária. As pessoas demoram muito para aprender o básico de como estruturar, de como ter a sua parte financeira de uma forma mais previsível. E eles ficam batendo muito a cabeça. Quando acorda para a vida, muitas vezes já não deu tempo e o negócio foi à falência. Hoje, estatisticamente, nós temos 70% das empresas que fecham antes de completarem 5 anos de vida. E o grande ponto é justamente esse, a falta de organização. Você, às vezes, entende muito bem tecnicamente do seu negócio, mas você não consegue estruturar e ter pessoas que têm esse tipo de conhecimento para te dar esse suporte. Você acha, por que não tem essa educação financeira, assim? Porque, no final, tem o YouTube hoje. Se você quisesse entrar lá e aprender um pouco minimamente, ou própria inteligência artificial, redes sociais, etc. É falta do conhecimento ou é falta da vontade de querer aprender, cara? Dopamina barata, né? Dopamina barata.
as pessoas acabam se apegando a coisas que não dão resultados para elas. Elas têm acesso hoje facilmente a gente conseguir ter informações de aprendizado e aplicabilidade. Só que as pessoas se prendem a ficar passando o botão ali nas redes sociais e perdem muito tempo com isso, coisa que a gente não acontecia no passado. E no passado a gente culpava o governo, a falta de estrutura em relação a te dar bons ensinamentos e boas técnicas. Hoje a figura se mudou. Quem quer, vai atrás e faz acontecer. Total. Eu vejo também um pouco de maus hábitos, assim, o medir faturamento e receita é muito simples, né? Vendeu, somou e já dá uma sensação de que atingiu algum número. De lucro tem outra história, né? Você precisa ter conceitos, precisa ter uma estrutura, você precisa ter os dados muito bem coletados, estruturados, dá trabalho apurar lucro. Claro que com tecnologia hoje, com o teu serviço, fica muito mais fácil. Mas as pessoas vão no que é mais fácil mesmo. Dobrei o faturamento da minha empresa, eu cresci, e às vezes ela não percebe que está aumentando a receita e aumentando um buraco, às vezes, né? Porque tem produtos que roubam o lucro, né? Que tiram o resultado. Então, acho que tem uma certa preguiça mental e um pouco dessa dopamina do resultado rápido, né? Dobrar de tamanho, o Hatab mesmo fala isso, né? Faturamento é pura vaidade, né? Mas o lucro que deveria ser a medida real e a gente pensa muito pouco em lucro, né? Então acho que é muito mais comportamental mesmo. Assim. E esse fato é importante porque é normal você ter um aumento de faturamento e a sua margem até reduzir. Mas o cuidado que precisa ter é que essa margem não morra em prejuízo, né? E você ter um falso número ali de faturamento e você está colocando muito dinheiro na operação. Perfeito. Uma coisa que eu vejo muito tem o lado do lucro, e eu acho que pouca gente consegue efetivamente calcular. A gente deixa muito mais na mão dos contadores, na maioria das vezes, de falar, olha, não fazem. Dá uma olhada aí para mim, faz lá o balanço do ano, faz outras coisas. Mas o empreendedor está muito na vaidade do faturamento. E eu brinco muito que tem gente que tem um lado financeiro desenvolvido e que consegue ler um balanço, um DRE ou qualquer outras coisas, mas ele não entende do modelo de negócio. Eu falo muito isso, assim, acho que eu sou uma das pessoas que mais fala em modelo de negócio, porque as pessoas elas não entendem do modelo de negócio onde elas estão inseridas. Tem gente que tem empresas que nunca vai ter um lucro tão bom, porque provavelmente um varejo, e ela tem um ciclo financeiro muito longo, ela tem uma lógica de ciclo de vendas, apesar de ser curto, mas se você não souber gerenciar financeiramente o teu negócio, nunca vai ganhar dinheiro. É difícil de ganhar dinheiro porque você tem que fazer lógica de gestão de dinheiro no tempo, porque teoricamente ele é muito capital intensivo. Então, entender de modelo de negócio, basicamente, se eu pudesse qualificar, são duas grandes coisas. Ciclo financeiro do seu negócio, se alguém te perguntar qual é o ciclo financeiro do seu negócio e você não souber responder, dificilmente você vai entender qual é o modelo de negócio que você está inserido. E a outra coisa é o ciclo de venda. Porque a lógica do ciclo de venda, você demora muito tempo para você ganhar um cliente ou ele voltar, dificilmente você vai conseguir. O Napoli já me viu falando disso também, tem gente que caça baleia, tem gente que pesca sardinha. E aí, caçar baleia é diferente de pescar sardinha. Você vai demorar muito mais tempo para achar uma baleia, talvez você tenha que se resguardar muito mais em cima daquela baleia e não pode comer tudo num dia também, porque se você comer tudo num dia, acabou. Absolutamente vai demorar talvez 2 anos para você achar uma nova baleia. Sardinha, você come todo dia, mas também é muito pequenininho, então você tem que caçar todo dia também para dentro desse contexto. Eu tive um sócio, se chama Francisco Soares Brandão, é um senhor maravilhoso que fundou uma empresa há 50 anos atrás, que é o Grupo FSB em si, a holding FSB, e ele liderava de uma maneira muito intuitiva, o que entra, o que fica, o que tem de custo e o que sobra. Eu só olho isso e fico olhando absolutamente o tempo inteiro. É super legal, mas no caso dele ele tinha um privilégio. Ele era uma empresa de prestação de serviço. E empresas de prestação de serviço normalmente não tem um ciclo financeiro tão pesado, não tem um caixa descasado, basicamente mão de obra você paga em 30 dias e normalmente você recebe seu cliente em 30 dias, então esse negócio é casado. E normalmente você tem muitos clientes que dá uma diluída em si na tua lógica de gestão. Então, o que eu mais vejo a parte financeira ela é super importante, mas muita gente se apega ao número e não necessariamente ao modelo do negócio. O que eu mais vejo das pessoas errando do ponto de vista de crescimento de faturamento versus o lucro em si é não entender nem da parte financeira e nem do modelo do negócio. Se você não entende desses dois, provavelmente você tem um negócio chamado lifestyle business. Que você gosta do lifestyle do teu negócio e você tem o teu negócio como lifestyle ali, e aí você vai vivendo e vai gerando, e normalmente você mistura a finança pessoal com as finanças da empresa, porque é um lifestyle, aí você começa a misturar absolutamente
tudo dentro desse modelo e fica bem mais difícil de gerir. E tem alguns negócios que são complexos, né? Você pega o varejo, a rentabilidade tradicionalmente é muito baixa. Sim. Mas normalmente o varejista, ele está ganhando dinheiro no side business, né? Ele gira muito dinheiro também. Ele gira muito dinheiro, mas às vezes o espaço que ele aluga para pôr a loja dele é dele na pessoa física, então ele ganha no aluguel. Então os negócios também têm se tornado mais complexos, né? E se você não entender muito bem da cadência ou de como eles estão conectados um com o outro, você também não consegue apurar resultado. Às vezes tem negócio que não dá muito resultado, mas ele gera resultado em outro negócio. Tive um cliente que tinha uma mina de um mineral especial e ele criou uma empresa para fazer produtos com esse produto da mina e ganhou muito dinheiro com a mina, mas a empresa não era tão rentável, mas comprava e dava dinheiro muito para a mina. Em determinado momento ele teve que parar a exploração desse minério. E aí ele tinha só o negócio que comprava minério e não dava muita rentabilidade, então teve que repensar todo o negócio. Então não é simples, eu acho também, a gente não pode ser simplista, né? O modelo de negócio ele não é simples, eu acho que precisa de tempo e eu acho que tem um outro fenômeno, assim, o da velocidade, né? O contador, ele desacelera, né? Ele analisa, ele para repensar. E o empresário que está na batalha do dia a dia, se é uma empresa com um ciclo de vendas, por exemplo, das sardinhas, ele está na adrenalina de bater a meta todo mês e não está nunca apurando o resultado. Ele né? é sanguíneo, ele está ali querendo... Tirou a adrenalina dele, ele perde o prazer. Ele fala, esse negócio não é bom, mas está dando um lucro enorme. Tá, mas não tem essa emoção. Né? Eu acho muito que, principalmente o pequeno e médio empreendedor, ele não sabe fazer a leitura das demonstrações financeiras tradicionais de uma contabilidade. Uhum. Só que o contador, como parceiro dele, deve começar a ter uma preocupação de como transformar isso numa leitura mais fácil. Por exemplo, o balanço do DRE, se você não tiver minimamente um conhecimento, talvez ele seja um documento difícil de análise. Mas se você fizer uma demonstração de resultados, separando isso por custos fixos e variáveis, como uma demonstração gerencial do fluxo financeiro desse empreendedor, ele vai conseguir ter uma lógica mais clara. Ele vai conseguir entender o que ele precisa vender para atingir o ponto de equilíbrio dele, batendo o olho nessa demonstração. Uhum. E isso faz grande diferença quando você tem um parceiro de verdade. Né? Com certeza. Só que o risco, né, assim, a gente também pegou todos os nossos demonstrativos, e aí eu chamo que é o rabo balançando um cachorro, né? Para pagar menos imposto, para poder manter a operação, digamos assim, mais rentável possível, a gente modifica os demonstrativos, eles perdem sua função gerencial, eles servem só para a gente pagar menos imposto e perde a função gerencial importante, né, que é de mostrar os números, mostrar o que a gente tem que fazer. Então, se você olha, os pequenos olham para o DRE como um instrumento contábil para prestar contas para o governo e basicamente é só isso. É sempre pró-fisco, né? A gente trabalha fazendo as demonstrações financeiras para atender parte tributária com a ideologia de reduzir essa carga. E ela perde o sentido total. O rabo balançando o cachorro, né? O negócio devia estar na frente, mas a gente acaba, pelas questões tributárias, pela complexidade, né, que ela é também. Daí quando você começa a implementar essa ferramenta gerencial para o empreendedor, ele consegue ter a visão do negócio dele. Boa. A Conta Azul, que é onde a gente está na casa com o podcast Fecha a Conta, para quem está nos escutando já sabe que a Conta Azul é uma ferramenta inacreditável se você quiser fazer gestão financeira do seu negócio da melhor maneira. Para você que ainda não tem Conta Azul, a Conta Azul está liberando um teste gratuito para você, seja através do QR Code, seja através do link da descrição que está aqui nesse episódio. Você vai poder controlar seu caixa, emitir nota fiscal e cobrar clientes de maneira automatizada através da Conta Azul. E ele vai conseguir te ajudar a fazer essa gestão financeira de maneira muito mais simples. Sim, o seu contador suporta, mas o software da Conta Azul pode suportar muito bem também para gerir todos os seus negócios. Hoje eu, por exemplo, tenho alguns negócios, muitos deles têm a Conta Azul. Os que não têm simplesmente são muito pequenininhos e nem precisariam ter da gestão em si, porque é quase uma PF, no final das contas, ali a gestão do negócio. Mas para você, seja você um PF pequenininho ou seja você uma empresa muito grande, ter gestão financeira dentro do seu negócio faz completa diferença. E saber e ter previsibilidade é o que vai te fazer gerar lucro para dentro do teu negócio e fazer com que tu ganhe efetivamente dinheiro. Porque a vaidade do faturamento ela é muito grande na maior parte das empresas. Eu sempre falo também que existem empresas de 100 milhões de faturamento com 3 de lucro líquido, que é um varejo normalmente tradicional. E existem empresas de 6 milhões de faturamento com 3 de lucro líquido, que é 50% de margem líquida. Provavelmente uma prestadora de serviço
que está ali fazendo. Ambos os negócios são muito parecidos. Nas forças de Porter, talvez não, mas sim. do ponto de vista financeiro e etc., eles são negócios que dão 3 milhões de geração de caixa dentro da empresa. Então, fazer e saber gerenciar, talvez um negócio de 6 com 3, seja vaidade de crescer faturamento. Você precisa muito mais cuidar da experiência do cliente, estar ali constantemente com ele. E no negócio de 100 com 3, talvez você tenha que alavancar teu negócio, porque você tem 100 milhões girando ali dentro, então você consegue ter uma alavancagem financeira muito grande, talvez para comprar o ponto que você está ali dentro e começar a monetizar de outras maneiras. Então, ter essa inteligência financeira, fica até a dica para todos os contadores. Eu acho que os contadores deveriam ser mais ativos dentro dos negócios, como realmente contadores estratégicos e pessoas financeiras estratégicas para dentro, quase como se fosse um controller gerencial para dentro das empresas, e não simplesmente DARFs aqui e lá e etc. E simplesmente controles mais rudimentares e menos estratégicos para dentro dos negócios. Principalmente quando você tem contabilidades que são especializadas em determinados segmentos. Porque você mergulha e investiga um pouco mais ali sobre as estratégias do negócio, você vivencia aquilo, está ao lado dos seus clientes, isso é muito importante, e você começa a entender qual é a margem do mercado para cada linha dessa demonstração de resultado. Perfeito. Então, dentro do negócio, qual é o limite que ele pode gastar com pessoas? Qual é o limite que ele pode gastar com marketing? Isso varia de acordo com cada negócio. Sim. Quando você está mais antenado àquele determinado nicho, tudo isso fica facilitado. Você comentou da ferramenta do Conta Azul e eu falei sobre os relatórios iniciais. O Conta Azul justamente te dá essa possibilidade, né, de você não ter o olhar pro profisco ali, pro DRE contábil, mas você vê realmente o seu DRE inicial que você pode estrategicamente utilizar para ter uma visão geral do negócio. Super legal. Robson, você tem hoje um negócio que é muito especialista dentro de um segmento. Você comentou que isso é uma super vantagem, porque você consegue entender cada uma das linhas, está conectando clientes. Inclusive aplicar a isca de baleia, né? Total. Quando você chega para um dono de uma agência de publicidade e você diz para ele, eu conheço tanto o seu negócio, que se eu analisar agora as suas demonstrações, eu vou fazer isso para você, conhecer o meu trabalho, vou te dar um diagnóstico tributário. E aí você mostra para ele uma redução. Essa é uma baita vantagem, porque realmente na hora que a gente bateu o olho no balancete, nas demonstrações desse cara, a gente sabe onde ele pode economizar. E não só na parte tributária. Às vezes ele está gastando mais com prestadores de serviços, com ferramentas. Do que a média necessária do mercado. Mas a gente tem todo o levantamento disso para entender melhor esse mercado. Boa. Tem alguma dica do que você já viu para, enfim, você está ali prestando serviço para agências de publicidade, agências de comunicação e marketing em si? Alguma dica prática para essa turma que você viu que poderia... Tem muita agência no Brasil, né? Que poderia ser uma dica legal do como ele poderia estar gerenciando diferente o próprio negócio? Primeira coisa, por incrível que pareça, muitas agências de publicidade pagam impostos indevidamente por não excluírem da base o repasse que é feito para os veículos, né? E aí a falta de conhecimento do escritório de contabilidade, que é mais generalista. Ele não conhece a fundo a legislação. Eles acabam pagando muito mais caro. Isso é uma dor que eu vejo absurda. Eles não fazem a nota de repasse, tipo isso? Eles fazem a nota de repasse, mas calculam sobre o valor cheio. Quando você tem agências de publicidade consolidadas, que têm departamento tributário interno, eles conhecem muito bem isso. Quando você sai para atendimento de escritório de contabilidade terceirizado, que atende um pouco de tudo, o cara não se aprofunda nesse passo da legislação, calcula os impostos pelo valor cheio da nota. Caramba, quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, de agências de marketing e publicidade, isso passa despercebido. Você está falando de valores de agência que tratam de milhões de veiculações, claramente isso daí já seria um ponto de atenção. Então, essa é uma dica valiosa, né? Você entender que tudo que você repassa, seja das produções externas que você realiza com contratações de terceiros para determinado projeto, ou as veiculações que são feitas em mídias online e offline, isso pode ser reduzido da sua base de cálculo hoje ainda, né? E sem falar de reforma tributária. Com a reforma vai complexificar um pouquinho mais. Que legal, cara, muito legal. Napoli, a maioria dos negócios acha que gestão financeira é só cortar gastos e fazer fechar o caixa, a qualquer custo. Como essa visão atrapalha o crescimento da empresa de maneira estratégica? Uma visão limitada do negócio e
passa por um pouco pelo que você falou, não entender bem o modelo de negócio e não entender os ciclos financeiros e comercial que estão por trás. Acho que essa adrenalina de fazer crescer a empresa, de ser grande, de ser maior que o meu concorrente ou de ter um crescimento acelerado, tira de foco um pouco essa parte de controle, né? E você precisa de gente, e você precisa dessa energia da empresa que puxa o crescimento. Mas você precisa de uma energia contrária também, que faz com que você desacelere e faça uma avaliação se de fato esse crescimento está trazendo algum benefício, né? Tem alguns clientes que, de forma muito triste, tem um cliente especial que saiu de 20 milhões de faturamento para 1 bi em praticamente 6 anos. Ele queria fazer isso e fez isso. E ele chegou a um faturamento de 1 bi, mas completamente estourado, sem parar. E ele estava achando que... Mas isso foi alavancado em dívida, alguma coisa ou não? Crescimento mesmo? Crescimento mesmo, a agressividade de vendas, né? Caramba. Ele foi enfiando no mercado, ganhou 68% de share de mercado. E aí bateu no teto, né? Não tem mais como crescer. E uma empresa que está viciada só em crescimento e esgota o seu mercado, o que ela faz? Aí quando ela olhou para dentro, a velocidade de crescimento foi muito grande e o pós-venda, o atendimento, tudo decaiu, o NPS de cliente, tudo se fragilizou. A parte de gestão de caixa, né? Porque é como se você estivesse pedalando. Para poder crescer, eu preciso crescer mais, né? Eu preciso de mais dinheiro. E eu não paro para arrumar a casa e ver se esse crescimento está abrindo um buraco, se de fato ele está criando lucro ou excesso de caixa, né? E de fato não estava criando. Tava extremamente... As margens foram caindo muito rapidamente, porque você está fazendo um esforço de vendas enorme. E aí chegou esse ponto de chegar a 1 bi de faturamento. A ideia é que eles pudessem, com 1 bi, ser uma empresa atrativa para ser adquirida por alguém. Mas quando você olhava o financeiro, não era atrativo. Na verdade, era uma bomba relógio, né? Que você olhava. Então, entender o negócio só como entrada, saída e saldo, né? Mesmo antes de serviço, é uma ingenuidade, né? É mais complexo. Eu acho que a gente tem que prestar atenção adequada mesmo nos modelos, nas avaliações, no gerencial, né? Senão, crescer pode ser um tiro no pé. Super. É que é chato, né? No final, ter o controle ali, ter as barreiras que te fazem crescer de maneira consciente, talvez te faça crescer mais devagar, mas seja muito mais saudável para você. É o que eu falo assim, tem dois indicadores de velocidade de crescimento que você tem que olhar. A média do mercado, normalmente a gente gasta muito pouco tempo olhando o que os nossos concorrentes estão crescendo, né? A média dos nossos concorrentes. E os principais concorrentes, né? Eu sempre sugiro que quando você está jogando o seu jogo, né, você tem o seu negócio, que você escolha um conjunto de 3 a 5 empresas para se comparar. Então, normalmente são 3 empresas idênticas a você, que estão operando com as mesmas dificuldades que você consegue comparar a rentabilidade, com 2 outras que são benchmarks ou aspiracionais, tipo, eu queria ser aquela empresa quando crescer. E aí você fica tentando observar por informações de mercado, não é muito difícil fazer isso, ver a velocidade de crescimento dessa empresa. Mais uma dica, como é que as pessoas poderiam ter a informação da média do mercado ou do concorrente? Assim, que dicas você daria? Toda empresa deixa rastro, né? Então, se ela abre uma filial, é uma informação relevante. Se ela está anunciando, por exemplo, a contratação no LinkedIn, é uma informação relevante. Você tem esses instrumentos de avaliação de qualidade da empresa, por exemplo, esqueci o nome dela, mas de empregabilidade, né, para ver a Glassdoor, né, e você consegue ver se o clima está bom, se o clima está ruim. Você vai juntando essas informações meio aleatórias, você fala com os teus clientes que também compram do teu concorrente, e você pergunta quem está crescendo mais, quem está crescendo menos, e é como montar um quebra-cabeça, né? Todo mundo já montou. Você pega lá milhares de peças, você começa a montar o que é fácil, né, a lateral do quebra-cabeça, porque tudo quadradinho, se encaixa bem. No meio tem uma figura lá, você começa a montar as figuras no meio, e você já sabe, é um castelo medieval na floresta na Alemanha com 60%, 50% das peças. Então, esse trabalho de olhar para a concorrência, olhar para o mercado, é montar um quebra-cabeça. Com o passar do tempo, você já vai sabendo que peças coletar. E juntar banco de dados. No final do dia, tudo é assim. Tudo nasce pelo banco de dados que você tem. Tudo, mas, Robson, tem um truque aqui. A informação que está na internet, ela já é velha. Ela é uma boa informação, mas ela já envelheceu. O que a gente sugere também é que você converse bastante com seus clientes, perguntando sobre mercado, sobre concorrentes, e que você também, se puder, falar com concorrentes que não são diretos, por exemplo, não estão na mesma geografia que você, mas estão no mesmo negócio, você poder acessar outros concorrentes,
para entender também como eles estão crescendo e trocar informação. Então, essa informação viva do dia a dia, do que está acontecendo, ou das decisões, por exemplo, de contratação ou não, de ampliação, elas estão aí toda hora disponíveis. Só precisa de alguém para coletar e montar o quebra-cabeça. É escutativo o tempo todo. É escutativo o tempo todo. O dado que vai estar disponível, ele é base para tudo, se todo mundo tem acesso, então você deveria acessar e fazer bom uso. E o dado que não está disponível é o que vai fazer você ter um diferencial, que vai fazer com que você possa incorporar um pouco mais de informação viva, né, informação que vem de fontes confiáveis, digamos assim, para poder olhar o crescimento. Aí você tem um parâmetro. E você precisa crescer muito mais que o seu concorrente? A não ser que você queira dominar o mercado, não. Você precisa crescer um pouco mais. Né? Mercados rouba-monte, né? E se alguém está crescendo, alguém está diminuindo. Tem mercados que não são rouba-monte porque eles estão sendo descobertos. Todo mundo está crescendo. Aí a dúvida é assim, quem está crescendo mais? Por que está capturando mais mercado? E será que isso tem um limite? Então, crescimento por si só, puro, sem referência, sem comparação, ele perde valor. O crescimento ele é sempre relativo. Ele sempre tem que olhar em relação ao mercado, em relação ao peer group, né, o grupo de pares, o grupo de empresas com as quais eu decidi me comparar. E, normalmente, esse grupo você mantém por 5 anos, você não muda. Você fica comparando você com elas durante um bom tempo para saber como elas estão avançando. E tem muita informação das empresas de capital aberto, né? Se você entrar dentro da Bolsa de Valores, você pode achar uma empresa de educação, você pode achar uma agência, você pode achar uma contabilidade. Se você for no exterior, você tem outras realidades, mas você entende a dinâmica do modelo de negócio. Sim. Então, informação não falta, né? Como o Robson falou. O que falta é a disponibilidade e talvez desacelerar um pouco e falar, deixa eu ser um pouco mais inteligente aqui em usar essa informação para não correr e bater na parede, né? Porque às vezes o crescimento é isso, é bater na parede. Mas uma dúvida, até para vocês têm 2 empresas de prestação de serviço muito bem sucedidas nesse contexto. Você como uma contabilidade, o Napoli como uma consultoria estratégica há 30 anos fazendo isso. E uma dúvida de todo empresário quando ele está beleza, eu tenho uma agência de publicidade. Em que momento é o momento de eu ter minha área interna tributária e não necessariamente terceirizar para você? Em que momento é essencial eu fazer esse planejamento estratégico e não necessariamente terceirizar para outras pessoas? Essa dicotomia da internalização, acho que a prestação de serviço em geral, principalmente as que focam em outras empresas, a maior concorrência delas é com internalização e não necessariamente com o próprio concorrente em si, né? O que é o momento ideal? Qual é o estágio ideal para se fazer essa internalização? Porque isso pode detrair lucro dentro da empresa, absolutamente, se for uma questão de um estágio de maturidade errado. Existe um estágio de maturidade correta para você olhar, no caso de uma agência, para fazer isso, ou no caso de uma estratégia em si para a grande empresa? Se ela não nasceu com esse DNA, se ela não nasceu pensando que o controle financeiro é super relevante, ela sempre vai ficar nessa dicotomia, né? E ela vai calcular de maneira equivocada o custo de ter ou de contratar. Ela fica olhando o custo, mas ela não fica olhando o benefício, né? A gente contratou um BPO, né, para poder melhorar a qualidade dos nossos controles financeiros e para poder tirar um pouco da pressão interna, dos custos internos, a parte que é gerencial, mas que não é o core da operação. Então, eu quero só ser uma boa consultoria. E se eu puder contratar no mercado um belo serviço de BPO, eu vou contratar. Se eu tivesse isso há 30 anos atrás, porque 30 anos atrás não tinha isso, né, é verdade. Não tinha sistema, né, não tinha conta azul, não tinha os contadores mais sofisticados, né? Teve até um período que a gente estudou o mercado de contabilidade. Tinha uma empresa que oferecia informações tributárias. Todo mês você recebia uma pastinha com papéis, né? Sim. Em 7 unidades da federação, tributos federais, estaduais, etc. e tal. E a gente viu esse mercado dos contadores evoluir, né? De uma prestação muito simples de serviço. A maioria deles fez direito, então começou a juntar a parte jurídica, já começou a sofisticar e vieram os softwares, né? E vieram os SaaS da vida que vieram ajudar pra caramba. Hoje, eu acho que não vale a pena internalizar nunca. Eu acho que vale a pena terceirizar, porque virou uma commodity de alta qualidade, né? O serviço financeiro. E as empresas de contabilidade entenderam que quanto mais você segmentar, você consegue ajudar o seu cliente da melhor forma. O que eu indico às empresas em um determinado ponto terem internamente um controller para poder cuidar das estratégias financeiras do negócio. Também. Isso dificilmente você vai achar no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade vai cuidar de dados
e vai conseguir te fornecer isso para que você tenha a visão do seu negócio. Mas normalmente o escritório de contabilidade não te direciona. E aí você precisa ter alguém internamente para direcionar, uma consultoria estratégica, por exemplo. Perfeito. Então isso é importante, entender a virada de jogo. Seu faturamento está aumentando, e ainda mais aumentando desgovernadamente, está na hora de você ter alguém para te ajudar a colocar de novo ordem. A gente começa sempre ao contrário ali na bandeira nacional. Ordem e progresso, primeiro progresso, depois a ordem. Mas a hora que precisar da ordem, você precisa ter a pessoa certa ali do seu lado. E com reforma tributária, então, acho que é Ainda muito mais. difícil a pessoa ter internamente nível de qualidade que alguém... Você tem quantos clientes hoje dentro da sua empresa? Hoje a gente bateu mais de 750 clientes ativos. 750 clientes ativos. É muito difícil alguém internamente ter o nível de qualidade, de expertise de alguém que tem 750 clientes dentro do mesmo segmento. Exato. Então é muito complexo a gente achar que a gente vai ser bom em tudo. Aquela pesquisa que a gente faria fora do mercado, a gente tem 750 bases ali comparativa para entender o que um determinado cliente está fazendo, performando bem, que o outro que está na mesma nivelação de faturamento não está. Mas eu fico até uma dica, tá? Eu sou do segmento também. Existem poucas informações do segmento, em geral. Tem, tudo bem, alguns órgãos que regulamentam e tudo mais, mas você com 750 clientes, você poderia soltar índices, estudos, médias de mercado, crescimento. A galera ia amar olhar isso, porque pouca gente realmente tem um nível de profundidade que você tem com 750 clientes. Era até uma das perguntas que eu ia fazer para vocês. O faturamento você dá até para saber, efetivamente, e pesquisar. Mas o lucro líquido você nunca vai saber do teu cliente. É muito difícil você entender a estrutura de custo dele, o que efetivamente ele está tirando ou não. E vocês, como contabilidade até segmentada, a gente sabe você sabe perfeitamente tudo. Claro, pelo LGPD você não vai dar o dado unitário em cima de maneira consolidada, saber médias da categoria, médias do mercado, etc. É incrível. Até, por exemplo, o Conta Azul da vida poderia soltar índices que nesse contexto ajudariam muito nessa pesquisa de mercado mais estruturada como um todo. Com certeza. O Robson, tem um case da Smart Solve com uma produtora chamada Frame Filmes. Vocês ajudaram o cliente a sair de um cenário de confusão financeira para um crescimento de mais de 70% ao ano. O que foi feito de diferente ali para transformar a contabilidade em uma coisa mais estratégica para ele, para realmente ter a ajuda nesse crescimento de 70% ao ano? Primeiro, o que a gente faz com todos os nossos clientes é ter um entendimento de como servir eles desde a entrada. Né? Então, quando esse cliente entrou, ele estava ali sendo tributado pelo Simples Nacional, porque ele olha muito para o cenário dele, para o cenário do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde, não é? E eles falam entre os empresários da mesma base, se um está pagando tributo pelo Simples Nacional, acredita que isso é uma verdade. Quando você começa a detalhar os números, a gente tem estratégias para, de repente, colocar ele num regime tributário que seja mais benéfico para o momento financeiro dele, para o momento que ele está passando dentro do crescimento. Foi isso que a gente fez. A gente olhou para a base de números dele, viu que a primeira coisa que tinha ali era uma confusão financeira. Então, imediatamente nós fizemos a implementação de um sistema para que ele pudesse ter a visão gerencial do negócio. Então, colocamos ali o Conta Azul em prática, para que a gente também pudesse ter mais números confiáveis para tomar as decisões que viriam na sequência. Após isso, a gente deu a saída do Simples Nacional, colocando essa empresa dentro do lucro real e montando um grupo econômico para que uma empresa pudesse tomar crédito da outra. Fazendo isso, a gente conseguiu ter uma baita de uma economia tributária e foi exatamente a verba de economia que ele injetou para o crescimento. Que legal. Para o negócio dele, ele botou no tráfego pago e o tráfego pago trouxe receita para ele. Além disso, ele mudou de sede, conseguiu ampliar os negócios e isso a gente sabe que uma produtora com mais espaço sede maior, sim. Com uma boa visibilidade, né? Você tem que ter um lugar bonito para receber seus clientes, principalmente com uma produtora. Ele conseguiu ter um crescimento dentro do mesmo ano de 70%. Incrível, incrível. E a gente dando todo esse apoio para ele durante todas as etapas. Isso foi o mais importante. Muito legal, cara. Parabéns. Uma dica assim, prática dentro do segmento em si. Você falou do grupo econômico. Essa lógica do grupo econômico de ter duas empresas e trabalhar com regimes diferentes em cada uma delas
elas se aplicam a outros segmentos também ou só dentro do mundo de... Você pode fazer isso em diversos segmentos, né? Imagina que você comprou uma frota de veículos para dentro da sua empresa. Uhum. Isso não é inteligência tributária. Inteligência tributária é quando você pensa de que forma você conseguiria rentabilizar isso. E se ao invés de você comprar isso imobilizando, você pudesse abrir uma locadora de veículos e locar esses veículos para dentro da sua empresa para que você utilize como frotas. Você utiliza crédito aqui na passagem de um lugar para o outro. Uhum. Só que o crédito é muito maior do que o débito que você paga na outra ponta. Perfeito. E aí você tem inteligência tributária. É capaz que você pague a sua frota com a economia tributária. Eu estou falando de um ponto que serviria para qualquer... Com a reforma tributária isso se aplica também? Isso continua sendo possível, né? Porque você vai entender os pontos de aplicação entre a CBS e IBS. Que legal. Dependendo da forma que ele tiver, ele consegue gerar o crédito de tributos, tributário entre as duas. Exatamente. Hoje a gente faz esse estudo muito em cima do que é o PIS e COFINS, que tem a mesma sistemática de entradas e saídas. Sim. Que a gente vai passar para os novos tributos a partir da reforma tributária. Super Mas legal. a ideologia, a ideia de economia ela é muito similar. Super legal. Isso a gente fala que, pô, toda contabilidade sabe fazer isso? Sabe, cara. O que eles não colocam é a energia em cima do que dá resultado. Mas por quê? Porque vê o outro fazendo, porque quer um crescimento a qualquer custo. Quando você começa a servir bem o seu cliente com a base que você já tem, que é ouro, tudo isso fica mais fácil, porque é o seu cliente que vai te colocar novos clientes dentro da base. Perfeito. É você enxergar um funil de vendas, não no formato tradicional, mas você entender ele como uma ampulheta deitada, onde você tem um investimento alto para a atração dos primeiros clientes, fazendo uma boa imagem sua, e às vezes você vai colocar ali 100 leads para conseguir ter um fechamento, mas esse cara que fechou, se você fizer um onboard adequado, um kickoff, mostrando para ele ali tudo, sendo transparente com o que foi contratado, realizando um onboard, dando um andamento no ongoing, criando seu programa de indicação ativa e criando sempre oportunidades de momento de qualificação para o seu cliente, entregas de valor, você cria clientes promotores e um cliente consegue te trazer 15, 20, 50 novas oportunidades. Isso até eu queria te perguntar, porque contabilidade em geral tem uma dificuldade muito grande de ganhar novos clientes. Eu sempre, quando estou exposto ou em palestra ou dando aula, eu sempre faço a mesma pergunta. Quem aqui quer mudar de contabilidade? Aí ninguém levanta, metade do preço, eu faço metade do preço do que outra contabilidade faria. E ninguém levanta a mão, porque no final o tamanho do custo, efetivamente, da contabilidade versus o tamanho do faturamento, ele não representa tanto para dentro dos negócios, mas o tamanho da perda de trocar e mudar todo o processo e fazer tudo, ele é uma perda muito grande. Então, isso causa uma barreira de saída, efetivamente, para novas empresas que estão indo. De que forma você conseguiu escalar? Você abriu, acho que em 2023 a empresa, não foi isso? A contabilidade abriu em 2018. 18. De 18 até 23 eu tinha 80 clientes na base. E você saiu de 80 para 700 clientes de maneira muito rápida em 2 anos. Eu queria que você pudesse dar dicas, assim, porque é um mercado onde o churn é muito baixo. A barreira de saída ela é muito alta na maior parte das vezes e não é uma competição por preço. Ela é uma competição por outra coisa. Sim. De que forma você conseguiu fazer uma aquisição tão rápida de clientes? Se o empresário que está assistindo esse podcast tivesse a opção de tomar um cafezinho no boteco da esquina ou numa padaria e também tivesse a opção de tomar um cafezinho na Starbucks ou no movimento que as grandes marcas de luxo fizeram, que foram abrir as suas próprias cafeterias, tomar um cafezinho na Tiffany, por exemplo, o que te traz a melhor experiência? Então a gente está falando do mesmo produto com uma experiência completamente diferente. Quando você fala de uma experiência diferente, você consegue agregar mais valor nisso. O cliente vai te dar valor de uma forma completamente satisfeita, porque ele entendeu toda a jornada dele. O grande problema do escritório de contabilidade é você não ser transparente com o seu cliente. Às vezes, quando o cara contrata o seu serviço, ele está achando que contratou tudo. Aí, no meio da jornada, você fala para ele assim, você está precisando fazer uma alteração contratual e ela custa tanto. E ele acredita que o valor que ele te paga mensalmente já estaria incluso isso. Ou você tenta oferecer um BPO financeiro para ele e fala assim, peraí, mas você já tem todos os meus bancos de dados. O que é BPO financeiro que o Napoli contratou na consultoria dele?
BPO financeiro é quando você tem a terceirização da sua gestão de contas a pagar, contas a receber para uma empresa de fora, para você economizar o custo de ter uma pessoa para fazer essa função internamente. Você consegue ganhar uma qualidade muito maior porque você vai ter um time externo com analista, com assistente, com um coordenador financeiro para te dar toda essa estratégia. Então, é muito positivo realizar essa movimentação. Muito legal. Então, justamente esse processo, né? Quando você tem isso de uma forma transparente para o seu cliente, você vira o jogo. E se você entra na mente do seu cliente, cara, você consegue escalar de uma forma previsível. Mas como entrar na mente do cliente? Parece fácil, mas não é tão fácil. Assim, como entrar na mente do cliente? Como é que você fez? Foi como que você fez? A nossa mente é o metro quadrado mais caro que tem no mundo. É verdade. E a gente entra contando boas narrativas. Toda vez que eu tenho a oportunidade de contar uma boa história, eu me conecto. Meu começo no escritório de contabilidade foi muito difícil. Quando eu vou bater um papo com um empreendedor que está começando, cara, o começo dele é difícil também. Você cria uma proximidade, uma empatia. Você cria um rapport, você já cria uma narrativa. Quando eu falo do meu perfil de clientes como uma agência de publicidade, ele acabou de entrar na minha base, eu acabei de vender para ele uma abertura de um CNPJ. Cobrei lá o meu valor de R$ 1.200 para ele. Imediatamente a gente faz uma reunião de kickoff, de alinhamento de expectativas. Nesse caminho, a gente manda para ele uma caixinha de boas-vindas para ele. Pô, até então, uma coisa diferente para uma empresa de contabilidade. Super. Só que os elementos dessa caixinha de boas-vindas para ele, a gente vai contar para ele no momento do onboarding. A gente separa kickoff do onboarding. Kickoff é chato. Eu vou detalhar para ele o que ele contratou. Onboarding é a narrativa, é a conexão, é o relacionamento. Esse primeiro ponto de relacionamento, eu vou falar para ele, você recebeu sua caixinha? Você viu que tem um copo que você recebeu? Pô, e até então a gente recebe copo em evento, em todos os lugares que a gente vai. Só que o copo dele tem uma mensagem. Café é sempre uma boa ideia. O meu cliente do outro lado é um cliente publicitário. Não tem a minha logo nesse copo. O que vai acontecer? Ele vai tirar uma foto e publicar nas redes sociais. Fora isso, eu mando para ele um cafezinho personalizado para a marca da minha empresa. O primeiro café que eu quero que você tome no seu copo é o café personalizado que a gente mandou para você. No verso desse café, você tem um QR Code onde você vai conseguir se afiliar ao nosso programa de indicação ativa. Toda vez que você quiser indicar para um amigo, parceiro, outro dono de agência de publicidade, você vai enviar o seu link, que é link exclusivo seu. E você vai conseguir acompanhar a linha do seu CRM. Então, quantos indicados você realizou, se o nosso time comercial já fez o contato. Se já fez o contato, se mandou a proposta. Se mandou a proposta, se deu ganho ou perda. Se deu ganho, quais são os benefícios? Completamente alinhados e transparentes com esse cliente. Perfeito. A gente manda para ele também um cartão de crédito pré-pago com a logo da nossa empresa de contabilidade. Olha que loucura. E nesse momento de conexão, eu falo para ele, pô, o nosso começo foi tão difícil quanto o seu. Só que nesse momento eu tenho como te ajudar para o seu início ser mais fácil. Os R$ 1.200 que você me pagou para o processo de abertura de empresa, eu estou devolvendo nesse cartão de crédito pré-pago para você usar para a organização financeira nesse primeiro momento. É o mesmo cartão que eu vou usar a cada momento que você fizer uma indicação de um novo trabalho da SmartSolve. Eu vou beneficiar nesse cartão. O cartão tem a nossa logo, ele está o tempo todo mostrando a marca da nossa empresa. E a gente tem alguns outros elementos. Por exemplo, eu criei um cubo, que é um labirinto. Cara, não existe nada tão perfeito que a linha com o S da SmartSolve, que é o início de uma jornada e até você trilhar o sucesso, do que um labirinto. Um labirinto, perfeito. Todo empreendedor, ele chega no mundo do empreendedorismo completamente perdido. E ele vai chegar nos objetivos dele, só que ele vai chegar às vezes muito mais demorado, porque ele vai passar pela primeira parte, vai esbarrar numa porta. Já quero mudar minha contabilidade para você já, maravilhoso. Só que a gente vai pegar na mão dele e vai falar, pô, a gente conhece o caminho. Legal. Então, por conhecer o caminho, a gente vai direcionar você para essa fase final. E era um simples jogo, só que é a narrativa. Quando você conta uma narrativa, ele fica encantado. Imediatamente, avaliação na página do Google Meu Negócio, 5 indicações para ele. Se ele me der 5 indicações nesse momento de onboard, o certificado digital ele também ganha gratuitamente. Que legal. Então, são várias coisas que agregação de serviço é muito mais uma lógica de cross-sell e upsell absolutamente o tempo inteiro.
olhando mais a ampulheta do cliente que está dentro do que necessariamente da aquisição do Exatamente. novo cliente. E quando o contador fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para investir na formação do time de sucesso do cliente, esse mesmo contador pega essa caixinha e investe ali em marketing e tráfego pago que não dá resultado para ele. Perfeito. Muito legal. Napoli, claramente uma história de muito sucesso. Sim, que conecta a gestão financeira e uma estratégia muito bem conduzida de sucesso do cliente para manter esse LTV do cliente como um todo. O que você acha que é uma boa... A gestão financeira sozinha, ela não vai funcionar, ela precisa estar unida a uma estratégia muito mais contemplada. O que você acha que é uma mentalidade de gestão que todo mundo deveria ter para entender a importância dos números, a importância da estratégia, a importância de entender o como que o Robson fez, mas aplicado a outros negócios em si? A gente tem que separar estratégia de planejamento e a gestão financeira ela tem que espelhar tudo isso. Perfeito. Então, sem estratégia, você também talvez não vá ter uma gestão financeira, digamos, inteligente, porque você não sabe exatamente onde você quer chegar, que jogo você quer jogar. O Robson joga um jogo difícil, né? Porque o serviço contábil é uma commodity. Sim. É a competição perfeita. Quero trocar pelo contador mais barato. Por que as pessoas não compram, não trocam? E por que as pessoas ficam com um serviço profissional, às vezes, nem tão bom quanto o esperado, mas suficientemente bom, né? Cada modelo de negócio tem sua lógica, né? E o Robson está jogando um jogo no mundo dos serviços profissionais. Sim. E onde aquela equação da confiança que eu já falei, acho que no passado, Se né? quiser repetir, seria legal. Vou repetir. Equação da confiança, a gente quer um trusted advisor, a gente quer um conselheiro confiável, né? E o contador, ele é essa figura, né? Eu preciso confiar nele porque eu estou abrindo os meus números, eu estou abrindo a minha casa, estou entregando tudo para ele. Como conselheiro confiável, o que faz aumentar ou diminuir a confiança? Primeiro, a credibilidade, que vem da tecnologia, vem da capacitação, vem da qualidade do time, né? Ele não só é um bom contador, como parece um bom contador, como tem um time de bons contadores e usa tudo de bom que a contabilidade usa. Isso traz a credibilidade. Segundo é a disponibilidade. Quando eu preciso, ele tem que estar lá. Se ele está lá, a confiança aumenta. Se ele demora, a confiança diminui. E a terceira, que eu acho que foi um segredo que você descobriu, é a intimidade. Quando você especializa num setor, esse setor tem suas questões intrínsecas, né, íntimas, assim, tem um jeito de operar, tem as questões tributárias. Então, eu imagino que seus clientes falam assim, putz, como ele é especializado num determinado setor econômico, ele deve saber tudo, e ele vai saber os nossos dilemas, os nossos erros, os cacuetes e tal, e com isso aumenta a confiança também. Mas nada disso serve se você não cobrar o preço justo. Uhum. Se você cobra barato demais, você está depreciando o teu trabalho. Você está dizendo assim, meu trabalho não é tão bom quanto deveria ser. Uhum. É injusto com você. E cria uma imagem, digamos, negativa, né, com o comprador. Se você cobra demais, tirando proveito do cliente, ele se sente usado, né? Ele se sente abusado. Então, saber cobrar o preço justo é uma ciência também. E eu entendi que o Robson cobra um preço muito justo. Super. Né? E conforme o nível de demanda aumenta, é óbvio que o preço vai subir, porque, afinal de contas, ele trabalha para isso. Né? Então, isso é entender o modelo de negócio, entender o jogo que eu estou jogando, isso é estratégia. A parte financeira tem que espelhar tudo isso. Eu tenho que saber quanto que eu vou investir em credibilidade, na capacitação técnica, tecnologia. Eu tenho que saber quanto que eu vou investir em disponibilidade, que é o sucesso do cliente, é o que você colocou a atenção lá. E quanto que eu vou investir em intimidade. Quanto mais especialista eu sou naquele público que eu sirvo, mais confiável eu sou. Você vende confiança, de fato, né? Porque a gente entrega algo na sua mão, confiando 100% que você vai nos ajudar. Aqui ficam duas dicas para contadores, né? Primeiro, se você deixar de se apresentar como contador e se apresentar como conselheiro confiável, eu tenho certeza que vai ser mais atraente para quem está na mesa, mais verdadeiro. Outra coisa, o contador normalmente ele cobra um valor fixo para fazer uma pancada de coisas. Né? Por que ele não cobra uma variável pelo crescimento do cliente baseado nas instruções que ele realizar? Por exemplo, o case da Frame. A gente foi remunerado pelo sucesso da Frame. Por quê? Porque eu vou me sentir mais à vontade de investigar mais profundamente quais são as estratégias mais adequadas para o meu cliente. Ele vai me remunerar da forma adequada. Sim. Né? Então, às vezes, o contador ele deixa dinheiro na mesa por ter medo de cobrar. Cara, não tenha medo de cobrar. O seu trabalho tem muito valor. E se você consegue
mostrar isso para o seu cliente, ele não vai ter dó de pagar. Perfeito. Ele tá tendo um resultado com isso. Quem tem resultado tem respeito. Perfeito. Verdade. Muito legal. Você ia comentar da parte de estratégia, planejamento e da parte da gestão financeira, e depois você entrou na fórmula da confiança em si. Então, sabendo a estratégia, a gestão financeira tem que estar adequada ao modelo de negócio, Sim. aos ciclos financeiros, ao ciclo de venda que você escolheu. E isso é o gerencial, né? Você vai olhar como que você gera valor. E essa geração de valor tem que ser medida. Porque senão eu não consigo caminhar, eu caminho muitas escuras, eu não posso caminhar sem um indicador claro. Se eu estou aumentando, por exemplo, minha disponibilidade, aumentando meu time de sucesso do cliente, quanto que isso está repercutindo de fato no aumento do ticket médio? Ou quanto que isso está repercutindo no NPS, nas indicações de novos clientes? Se eu não tiver muito claro o modelo, a estratégia, eu não vou ter também uma gestão financeira que conversa com a estratégia. Então, e eu falo sempre que, é claro que eu vendo o meu peixe aqui, mas que a estratégia vem antes de tudo, né? Porque da estratégia sai a estrutura. Tem gente que acha que a cultura vem antes da estratégia. Não, a estratégia vem antes de tudo. Qual é a melhor cultura para entregar a estratégia do Robson? Né? E ele escolheu uma cultura muito apropriada. Qual a melhor estrutura, quais são as melhores pessoas que eu preciso ter para poder entregar a estratégia, que é o jogo que eu quero jogar e quero vencer. Ele entrou no jogo da competição monopolística, criou uma diferenciação grande, que é a especialização para o mercado, aumentou o nível de serviço absurdamente e não o preço. Claramente um product-centric, um product-centric focado no produto, só que ele conseguiu fazer com que o valor crescesse mais do que o preço. Então, isso dá uma sensação muito positiva, né, para o cliente. Quando a gente compra alguma coisa, a gente paga um preço e a gente acha que a gente está ganhando mais do que o preço que a gente pagou, sempre. Sim. O valor é sempre subjetivo e vem além do preço que pagou. Eu sempre peço assim, para os nossos clientes fazerem um teste. Vai subindo o preço até alguém desistir do seu serviço. E aí a diferença entre o preço que você cobra hoje ao preço de indiferença, ou o preço em que ele desiste do seu serviço, é a medida do valor. Que legal isso. E aí o que ele fez? Ele manteve o preço, mas subiu o valor. Ele pode subir o preço agora, né? Ele pode rentabilizar muito mais do que ele está rentabilizando hoje. Muito legal. Uma coisa que a gente pode fazer também é observar o mercado para fazer adaptações para o seu negócio. O varejo explica muita coisa do sucesso do cliente, que são gatilhos, né? A gente recebe uma chuva de mensagens no dia do nosso aniversário daquela loja de roupa que a gente sempre compra. E de uma forma inteligente eles te dão um desconto para você comprar no dia do seu aniversário. Sim. Por que a gente não faz isso para o mercado financeiro? Por que a gente não faz isso para uma contabilidade? Sim. Então lá dentro a gente meia-noite 1 para todos os clientes, eles recebem um e-mail marketing falando que nós não estamos ao lado dele para comer o bolo e comemorar o aniversário dando um abraço, mas nós gostaríamos de ser um dos primeiros a parabenizar e desejar um excelente dia para ele. Que legal. Existe também uma automação para inteligência artificial para ele receber uma mensagem também no WhatsApp. Mas só isso seria muito comum. A gente oferece algumas possibilidades para que ele possa antecipar o nosso fluxo de caixa. Que legal. Então esse cliente, por exemplo, ele vai renovar o certificado digital. No dia do aniversário dele ele tem um desconto para renovar de uma forma antecipada. Eu fiz no fluxo de caixa. Então, isso é muito positivo. Qual o ganho que você consegue dar para o seu cliente, falando de relacionamento, mas fazendo caixa também ao mesmo tempo. Muito legal. Estamos indo para a parte final agora do podcast, mais de perguntas rápidas e respostas rápidas. Um erro financeiro que custa caro para a empresa. Regime tributário errado. Boa, muito bom. Algum ponto? É crescer só pelo crescimento. Boa. Um indicador que revela se o negócio vai bem ou mal. LTV. Lucro. Um hábito que transforma caixa em estratégia. Relacionamento. Parar para pensar na estratégia. Boa. Antes de fazer a pergunta que eu sempre faço final, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais e vendessem o peixe de vocês também. Eu acho que eu apresentei vocês, mas vocês têm negócios muito legais que realmente são muito frutíferos e que podem ajudar muita gente. Você comentou um pouco do teu, se quiser complementar vai ser incrível. E o Napoli também, que hoje o Napoli tem diversas empresas que acho que pode ajudar muita gente também. Não, sensacional. Se você é publicitário, dono de agência de publicidade e precisa ter crescimento estratégico do seu negócio, com uma contabilidade que entende de verdade, eu trabalhei mais de 6 anos em uma das maiores agências de publicidade do Brasil e do mundo e conheço profundamente esse mercado. Além disso, nós temos mais de 750 clientes ativos dentro da nossa base.
Então a gente entende só um pouquinho do seu mercado para conseguir fazer você crescer. Hoje nós estamos também com uma mentoria baseada no método ACR, Atração, Conversão e Retenção, para ajudar empresários e donos de escritórios de contabilidade a implementarem o sucesso do cliente e experiência do cliente como grande alavanca do sucesso. Você certamente investe em tráfego pago, investe em agência de publicidade que tem muito lero-lero, mas não te dá crescimento real. Então, através do sucesso do cliente, eu tenho a certeza que você vai ter crescimento exponencial do seu negócio. Muito bem, legal, cara. Legal. Muito bem. Tava afiado. Tava afiado ali já. Vou contratar o Robson. Exato. Bom, eu trabalho com estratégia e inteligência competitiva há muitos anos, numa consultoria. Só que tudo que a gente faz só atendia grandes corporações. Continuo atendendo as grandes corporações porque é um tema relevante, é um tema que elas sabendo da importância, elas colocam bastante recurso. Só que eu sempre tive o sonho de trazer mais acessibilidade de todas as empresas que pudessem acessar a estratégia. Então, a gente continua com a Catálises. Catálises é uma consultoria que responde as perguntas mais impactantes e difíceis das grandes empresas, em mercados sem informação. Então, a gente é um bom estrategista, né? Alguns brincam que chamam a gente de meu malvado favorito, né? Como que eu vou combater a concorrência, como que eu vou me defender da concorrência. Mas aí para empresas que têm um porte um pouco menor e ainda não estão no tamanho, talvez para contratar um grande projeto estratégico, tem o TAB, The Advisory Board, que é um conselho as a service, que nós ficamos sócios. E o TAB atende empresas que são grandes, né, mas ainda não tão grandes para contratar um grande projeto estratégico, mas elas precisam de acompanhamento diário, né, ou acompanhamento sistemático, com um conselho bem estruturado. Então, tem o TAB, que ajuda essas empresas, e o conselho ajuda a pensar na estratégia. É o conselheiro confiável. É o conselheiro confiável. Assim, eu levei ao pé da letra a equação, né, na verdade, o livro do David Meister, né, que chama Conselheiro Confiável, foi traduzido há muito pouco tempo atrás no Brasil, mas há 30 anos ele já era minha Bíblia, né, e que é um clássico, né, do mundo dos serviços profissionais. Só que tem empresas que querem uma aplicabilidade da estratégia, não querem um conselho de fato e não tem tanto recurso assim. Tem um sprint de estratégia, que é um produto que foi co-criado junto com o G4, onde é uma imersão de 4 dias, onde as empresas entram lá e fazem coletivamente a estratégia delas, né? Então, eu acabei ontem, estratégia de 20 empresas, depois de 4 dias. Imagina assim, sócios sentarem durante 4 dias para pensar só sobre estratégia com o suporte da consultoria. Então, uma maneira coletiva, né, de entregar. E para aqueles que são muito pequenos ainda, mas querem pelo menos ter a consistência metodológica do que é fazer estratégia, tem o Genius. Genius AI, que é um software de consultoria com suporte humano, que ajuda as empresas a estruturarem o seu pensamento, porque toda empresa tem estratégia, mesmo que ela não deixe ela explícita. Só que tudo que não é explícito, a gente não sabe se melhora. Então eu preciso escrever a estratégia agora, mesmo que ela não seja tão boa, para poder melhorar e comparar todos os anos para fazer. O Genius dá essa condição de pequenas empresas terem um roteiro e algum tipo de suporte para poder documentar a sua estratégia, fazer um diagnóstico do seu negócio e poder começar a entrar nessa área de conhecimento que é fundamental, né? Estratégia é fundamental para qualquer empresa, em qualquer momento, de qualquer tamanho. Super legal. Não é só para grande empresa, é para todos. Todos deveriam poder fazer isso. Super legal. E a última pergunta é, se vocês pudessem indicar alguém para estar num próximo episódio do Fecha a Conta, quem seria essa pessoa? Johnny Martins, o Contador das Estrelas. Ele tem clubes de negócios também, como o Energy Club, o Fire Club. É um cara sensacional de ideias de futuro para o mercado do empreendedorismo. Que legal. E você, Napoli? Eu indicaria o Rogério Melzi, né? O Rogério Melzi tem uma carreira como executivo muito longa e ele comprou vários projetos de estratégia da gente, foi o melhor cliente da gente, de longe, porque ele pegava a estratégia e aplicava tudo que era combinado, né? Às vezes até em conflito com o conselho para não abandonar a estratégia, e ele é um ótimo executor, só que ele dedicou sua vida toda a grandes corporações, e hoje ele está mais acessível para as corporações menores. Ele fala de governança, sistema de gestão, sistemas de incentivo de meta, uma experiência acumulada muito grande. Eu traria ele para mostrar que mesmo numa empresa pequena, a governança é relevante. Mesmo numa empresa pequena, sistema de gestão é relevante, sistema de metas é relevante. Muito legal, cara. Foi incrível o papo.
prático, muito como, mas muito estratégico também. Agradeço muito vocês estarem aqui junto comigo. Sensacional. E com certeza a turma que escutou aqui vai ter uma aula aqui hoje como misturar finanças, estratégia e contabilidade dentro do negócio. Eu tô saindo com vários insights, porque, tá do lado de vocês aqui, o Napoli já me deu algumas ideias, inclusive saindo daqui já vou gravar conteúdo. Já aplica. Muito legal, muito obrigado, galera. Obrigado, uma honra estar aqui de novo. Boa. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!